sempre vi com muito bem dizer a medicina por essa questão da gente poder ser a mão de Jesus aqui na Terra, então poder ajudar o próximo. Sempre gostei muito também de ter o contato com os outros, sempre gostei de interagir socialmente, poder ajudar de certa forma. Marlon, assim, eu vou citar anatomia. Anatomia, porque quando a gente pensa em medicina, pelo menos no meu pensamento de antes, a matéria é referência à anatomia. Anatomia, então a gente vai estudar anatomia, isso, aquilo. Só que o estudo dentro dela, ele é muito mais complexo do que aparenta ser de maneira ali externa da faculdade. Então, às vezes a gente pensa que é estudar ali ossos do crânio, estudar isso, osso, musculatura, mas a gente vê muita beleza ali dentro. A educação, para quem quer crescer, para quem quer se adquirir numa posição social, financeira, o que seja, ela é o divisor de águas, é o que te abre portas, é a chave magna dentro da sua vida. Então, além dela ser importante para você ser um indivíduo assim, de certa forma culto, saber conversar, ir para um lugar e ser bem visto, por saber dialogar, saber os temas, a educação é esse divisor de água, é o que possibilita com que pessoas, muitas pessoas que vêm de baixo, muitas pessoas que não têm esse prospecto, consigam crescer na vida, ascender socialmente, adquirir uma posição de conforto. Muito bem, estamos aqui, começando mais um episódio aqui do nosso Shift Educação. Muito obrigado, João, pela presença, cara. Eu que agradeço, Marlon. Poxa vida. Que da outra vez não deu certo de você comparecer, mas agora deu e eu tô super contente com a sua... Ixi, eu mais ainda com essa honra, que isso. Com a sua presença aqui. Ao longo do nosso episódio as pessoas vão te conhecer, eu também vou te conhecer, né? E você é um aluno egresso ali do Instituto Federal. E eu tava comentando com você em off aqui que eu lembro de você tirando uma foto numa parede pequenininha ali. Caixazinho do IF. Caixazinho do IF com 14 para 15 anos ali, não sei. E hoje você tá aqui, pô, tá 2 de mim aí e muito bem encaminhado aí. Você tá bem? Bem demais, Marlon. Graças a Deus, melhor agora de estar aqui. Opa. Que nem eu te falei, fora e dentro de câmera, projeto sensacional, trazendo a educação cada vez com essa visibilidade, que é importantíssimo, Marlon, importantíssimo. Ô João, aqui a gente faz de conta que esse aqui é o seu perfil do Instagram e esse aqui é a sua bio. Então, se apresenta aqui na câmera, por favor, quem é você? Beleza. Pra galera te conhecer um pouquinho. Gente, sou o João Victor Rocha Urbano, tenho 17 anos, sou egresso do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, aqui do Campos Dourados, fiz técnica informática pra internet lá, e agora eu tô cursando medicina aqui no UFGD, é uma universidade incrível também, assim como o Instituto Federal. Sempre importante falar e dar esse destaque para as universidades públicas, né, o caminho da educação lá dentro. Então, esse sou eu, tô aqui extremamente grato estando aqui, então... ter esse reconhecimento, ter sido chamado, tá na mesma mesa com o professor Carlos Vinícius, Evandro, é isso aí. Toda essa galerada aí com peso enorme no nome, então é isso. Isso aí, João. Ô João, conta pra gente ali, você no seu ensino fundamental ali, era um bom aluno, cara? Onde você estudou, onde você nasceu? Conta esse processo inicial da sua carreira acadêmica aí pra gente. Marlon, então, eu vou dividir em 2 fases. Vai eu morei lá. um tempinho em Corumbá, ali do meu 1º ao 5º ano, então foi um período muito importante. Foi um período que meus pais, dentro de casa, eu sempre recebi muito esse contato e essa importância do estudo. Então, isso sempre foi naturalidade para mim e para o meu irmão, o estudo como porta de entrada de uma vida, tanto quanto financeiramente estável, mas uma vida boa ali posteriormente. Então, esse sempre foi o caminho. Sempre gostei muito de estudar, sempre desenvolvi um prazer, via isso como uma responsabilidade. Claro que tinha aquela questão que o meu auto colocava para me manter estudando bem, mas sempre foi um prazer, sempre foi algo muito, muito bom de se fazer. E que nem você falou, sempre estudei muito ali nesse ensino fundamental, fui construindo essa base, fui construindo, primeiro ao 6º ano ali, um momento, claro, que a gente vê com menor importância para quando chega nos vestibulares, mas me foi construindo esse caminho de estudo, prazer de estudo, essa vontade cada vez maior. Então, esse foi o período em Corumbá, o período que eu fiz ali boas instituições públicas, né? E depois, ali do 6º ao 9º ano, também fiz ali na Escola Estadual Castro Alves, uma escola sensacional, que me deu uma base muito boa, que aí foi quando era o lapidar de verdade, né? Onde a gente começa a aprender coisas que vão ser importantes para o futuro, coisas ali interessantes que eu iria utilizar mesmo no vestibular. Então, sempre fui muito estudar, Marlon, sempre gostei muito, sempre fui muito dedicado, sempre gostava das coisas bem certinhas. Tinha, assim, um certo que, claro, na medida certa, um perfeccionismo que eu gostava ali de manter as minhas coisas com boas notas, porque eu sabia que era importante no futuro me manter regado, me manter focado.
porque depois é o que decide no futuro, lá na frente. É verdade. E quando você concluiu ali o seu ensino fundamental, como que apareceu o Instituto Federal na sua vida e por que o curso técnico em informática? Só tinha esse? Ou... Isso daí eu vou ter que falar que Marlon. Isso daí eu vou ter que... Não tem como fugir. Era o único. Mas a vontade era muito grande. Era um sonho de verdade, porque... Para quem vem de escola pública, estudar no ensino de qualidade, no ensino que te traz um respaldo muito grande, era sempre um sonho, sempre uma vontade. Então a gente sempre via outros colegas em instituições muito boas, sempre com conteúdo apurado, na ponta da língua, e apareceu a partir de um projeto, que era o PIBID, no meu 9º ano, que era um projeto que ele visava o estudo para a entrada nesses pequenos vestibulares para a entrada de ensino médio, exames de seleção. E o IF apareceu. Era uma instituição que trazia uma certa comodidade por ser perto da minha casa, mas uma instituição que, mano, quando eu via que era professor com mestrado, professor com doutorado, uma instituição que não tem para onde fugir, uma infraestrutura especial, sensacional, extremamente equiparada para o curso e também para a BNCC, as matérias, as salas, equipamentos muito novos, equipamentos muito bons, uma gestão incrível. Tive a oportunidade de participar com a gestão do professor Carlos Vinícius, do professor Ricardo Nascimento, 2 gestores assim sensacionais, ímpares como são. Então, era assim, de certa forma natural, uma vontade muito grande, era esse sonho, que graças a Deus deu certo, é uma parte de mim, o Instituto Federal, com certeza. O Instituto, o pessoal acha que parece universidade, não sei o quê, né, tem uma exigência maior. Sim, sim. A questão, os professores também é algo muito elevado, assim, na qualidade dos professores. Você sentiu um baque, era aquilo mesmo que você estava procurando? Como é que foi? Marlon, assim... O baque, que nem você falou, foi assim de primeira. Imediato, né? Imediato, Marlon. Quando eu vi que era divisão em semestre, que a média de nota era diferente, era tudo muito distinto. Mas, que nem eu te falei, quando tinha esse peso de saber que eu tava num lugar muito bom, já me tirava esse estresse, aliviava. Mas teve esse baque pela forma que se organizava, né? Então, esse semestre, esse semestral, não era aquilo que muito aluno pregava de você... passou no 3º bimestre, 4º bimestre, tranquilidade. Mas esse nível de estudo que você comentou, Marlon, acho que foi diferencial. Assim, essa pegada de você ter que estudar muito, de você não ter só estudo ali dentro, nas 4 paredes da sala de aula, mas ter que estudar fora, eu acho que foi o que me preparou. Porque no meu ano de vestibular era isso que eu precisava fazer. Era o que me diferenciava, era o estudo dentro de casa. E eu já estava mais acostumado pelo Instituto Federal. Então, mesmo que parte do meu estudo era focado nas matérias técnicas, que também, assim, iniciadas com excelência, eu conseguia ter esse contato com uma rotina um pouco mais pegada, já era costume meu. Então, mesmo que tenha sido um baque, foi um período que os professores, a rede de apoio, docente e discente, com assistência de aluno lá, que tem que ser comentada, muito boa, faz com que o processo foi se tornando mais leve, mais rotineiro, mais comum, e quando acostumou, só felicidade. Foi, né? Vixe Maria. E ali dentro, você lembra de algum projeto que você fez ou que participou? Marlon, assim, que eu te falei, é uma instituição que é muito especial também por causa disso. Além de dar muita base para o aluno, dá muita oportunidade. Então teve muito projeto que me marcou, mas acho que um foi muito especial. Sempre gostei muito de matemática, sempre foi algo que eu tive muita facilidade, muita vontade, gostava de fazer questões assim por diversão. Então eu participei de um projeto com a professora Cristiane Bender e o professor Sonivaldo, também 2 excelentes professores dentro da instituição. E foi muito especial para mim porque foi a primeira oportunidade que eu tive assim de estar num projeto com, além desse convite, né? Mas estar num projeto que a gente tinha essa dinâmica de lecionar, sempre gostei muito de ensinar. Então, de estar com contato com o outro. Então, me marcou por causa disso. Gostava de lecionar, gostava muito de lecionar matemática, Sério? né? Sério? Gostava, Marlon. Como que é? Você ajudava os outros colegas? Como que é? Ajudava. Ele era focado principalmente com esse quesito mais básico da matemática, né? Que a gente sabe que é uma dificuldade. Sim. Muitas vezes o aluno, ele não avança para ter um entendimento da coisa futura porque falta base, entende? Então, às vezes, o aluno nem gosta da matéria, muito se tem esse repúdio, muitas vezes, da matemática. Ai, matemática, não gosto, mas porque não tem essa facilidade que, muitas vezes, é esse entrave do básico, da falta do básico. Então, quando ela passou essa questão de um projeto que visava mostrar essa base, visava preparar, porque ajudou muitos alunos. Aí eu gostava de lecionar. Sim. Participei de projetos de monitoria também. Eu era monitor de uma matéria de linguagem computacional. Então eu gostava de lecionar, sempre gostei de ajudar os meus amigos por ter essa facilidade no ensino. Então quando apareceu essa oportunidade desse projeto, só foi abraçar e participar. Legal. E como que foi, assim, os 3 anos
que você ficou no Instituto ali, qual foi o balanço que você fez? As pessoas às vezes têm uma confusão de que a pessoa formada no Instituto tem que seguir uma carreira técnica, informática, que é completamente errada, né? Exato. O cidadão formado ali pode fazer o que ele quiser. O Instituto preparou ele bem para isso, né? Perfeito. E você optou por seguir na carreira de medicina. Como que você acha que esse estudo poderá te ajudar na sua futura profissão? Marlon, eu acho que por ser essa questão de informática para a internet, esse aspecto de tecnologia, é muito importante para qualquer área, nesse prospecto futuro que a gente tem. A tecnologia ela está inserida em qualquer canto, em qualquer profissão, em qualquer momento, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa agenda. Então, é muito importante para a minha profissão, assim como qualquer outra. Então, ter esse contato, ter essa base, claro que o IF, por ser técnico informático para a internet, e as IAs seriam um tema um pouco mais novo, ele não te preparava 100% quanto a isso, mas ainda assim dá um norte muito grande. Então, eu sinto que, caso a minha profissão vai acontecer dessa evolução da tecnologia inserida dentro da medicina, vai ser muito importante. Esse conhecimento que eu adquiri lá, de forma direta ou indireta, vai ser muito importante para construir essa base. Que nem você falou, grande parte da maioria entra lá com esse pensamento de, poxa, às vezes eu não quero entrar no IF por esse curso técnico porque eu não quero seguir isso. Não quero seguir o técnico informática para a internet. E eu entrei assim com um pensamento um pouco de, poxa, eu queria entrar principalmente no IF pela qualidade de ensino. Uma qualidade de ensino que ela é referência, tanto quanto com as escolas públicas, as instituições privadas. Então, é assim, eu sabia dessa importância e sabia que não era o meu principal norte o técnico informática para a internet. Mas confesso que no longo da jornada ia umas balanceadas, falei, poxa, será que não é? Pensei em fazer o técnico informática para a internet, fui ganhando gosto, principalmente quando eu participei desse projeto de monitoria, fui, assim, ganhando essa vontade. Só que depois fui abrindo um pouquinho mais o leque para aquilo que de fato eu queria, mas é algo que para quem quer entrar, é desmistificar um pouco isso. É um ensino muito bom, um ensino que te prepara, e é como se fosse um plus. Esse a mais, não é uma obrigação do estudante que entra lá seguir essa carreira. É algo mais optativo. Para quem gosta, gosta. Tanto que na minha turma tiveram vários alunos que gostaram, se apaixonaram e estão seguindo. Aqui na UEMS, no FGD, outras instituições, essa temática, assim como outros que gostaram, tiveram prazer, mas foram seguir aquilo que de fato queriam como carreira, né? E essa preparação do IF, ela é tão fantástica porque, assim, eu coloca um ser humano ali com 17 anos apto para atuar no mundo do trabalho em uma profissão, entendeu? Perfeito. Então, assim, ele não é obrigado, mas se ele quiser, ele pode atuar. Tem esse amparo já. Tem algum professor que você pode citar, assim, por alguma referência para você, ali no Instituto Federal, assim, que você falou, poxa, esse cara aqui, ou essa cara aqui. Cara, Marlon, falta nome aí, porque é muita gente que foi especial. Eu vou citar dois, um do técnico e um que foi muito importante ali nas matérias, principalmente na parte final. A Cristiane Bender foi muito importante ali no meu início, na parte de matemática. Ela ressaltou meu prazer pela matemática, que é uma matéria que é muito importante para os vestibulares. No Enem, que é esse exame que é referência para exame de seleção, a gente sabe a importância como a matemática ela pode trazer a aprovação para o aluno. Então ela foi fazendo com que eu criasse esse gosto, mas mais pro finalzinho, teve o professor Florisvaldo, que também foi muito importante, um professor de matemática também, excepcional, um professor muito empenhado em trazer e retratar um pouco mais do vestibular para o aluno. Então, nas listas de exercício, ele gostava muito de trazer essas questões de vestibulares, ele gostava sempre de tratar a palavra, gente, às vezes não dá para trabalhar com esse tema, o calendário é muito corrido, mas está aqui como vocês podem trabalhar, é importante para os vestibulares, isso e aquilo, então foi muito importante. Mas uma pessoa assim que eu guardo no coração com muito, muito amor e carinho é a professora Mari de Mello, Mari professora Fernanda. Mari. Uma pessoa assim sensacional, foi muito importante para mim, assim, Marlon, no projeto, porque no final, vai chegando os vestibulares, o que tá no coração do aluno é ansiedade, essa angústia, mesmo com que a gente saiba que a gente está fazendo certo, que tá ali estudando, tá fazendo a nossa parte de fato, mas a ansiedade te consome, e é algo que pode ser o você entrar ou não entrar, como que vai estar seu psicológico no dia de prova. E a professora Mari, mesmo não sendo assim, trabalhando uma matéria, lecionando uma matéria que fosse importante para o vestibular, ela foi muito importante nessa minha jornada, Marlon. Ela sempre conversava comigo, sempre me colocava ali numa posição de confiança, sempre me colocava numa posição de calma, ela viu o meu esforço.
Então, sempre foi uma pessoa que torceu muito por mim, e eu torço muito por ela, então, poxa, uma pessoa assim que guardo pro resto da vida e tá no coração. Que legal. Professora Mari, a gente já convidou você, estamos aguardando você aqui, hein? Você e o Will, vocês dois. E o Max tem que vir. E o Max tem que vir, é isso aí. Ô, João, conta pra mim, conta pra gente aqui, como que foi esse desejo por se tornar médico, por trilhar essa jornada que é longa, hein, João? Nem me fala, Marcos, nem me fala. Tem uns aninhos aí pela frente, especialização, residência. Isso, pelo menos uns 8 anos, no final. Pelo menos 8 anos, Pelo menos 8 anos, Se você fizer uma residência mais curta, esses 2 aninhos adicionais, uma neurocirurgia já são 5, então fecha 11 anos de graduação. 11 anos de graduação. 11 anos de graduação. Conta pra ele, como foi esse desejo, assim? Por que que você... O que você foi tocado no seu coração pra você seguir essa carreira, assim? Marlon, assim, eu não vou falar que foi um sonho, assim, de criança, que eu nasci com essa vontade de ser médico. Não foi, assim, acordei e quis ser médico, não. Foi algo que... Foi um amadurecimento de ideia. Sim. Eu acho que chega uma certa idade que a gente começa a pensar um pouco mais. Quando a gente é mais criança, a gente quer ser bombeiro, piloto de avião. Isso, normal, toda né? essa astronauta. De imaginação. Isso. Só que foi amadurecendo. Eu lembro, assim, 11 anos de idade, comecei a ter essa vontade, mas era uma ideia, assim, muito imatura, mais esse pensamento. Tinha ainda uma distância desses anos de vestibulares, então eu precisava ainda amadurecer essa ideia. Entendi. Então foi uma vontade muito grande. Eu sou católico, então sempre que vi com muito bem dizer a medicina por essa questão da gente poder ser a mão de Jesus aqui na Terra, então poder ajudar o próximo. Sempre gostei muito também de ter o contato com os outros, sempre gostei de interagir socialmente, poder ajudar de certa forma. Então fui vendo as profissões que tinham um pouco mais esse lado humanitário, esse lado de cuidado. Então a gente tinha ali enfermagem, outras áreas da saúde, fisioterapia e a medicina. E eu fui me encantando de fato pela medicina. Eu lembro assim que entrei no ensino médio com essa vontade, como eu falei, 11 anos, já entrei, com aquele anseio, aquela ideia que estava pronta para ser amadurecida. Sim. Mas eu lembro que o divisor de chave foi o segundo ano do ensino médio, foi quando eu estava cada vez mais me aproximando para esse terceiro ano, esse ano que era um ano decisivo, um ano que eu ia prestar de fato os vestibulares. Segundo ano do ensino médio a gente faz normalmente mais pré-treino, para testar, mas aí foi amadurecendo essa ideia. Falei, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que eu quero, me senti tocado por essa, que nem eu falei, poder ajudar o próximo, poder estar nessa posição de cuidado. Então fui seguindo, amadureci a ideia, amadureci também esse pensamento, de certa forma, da dificuldade de entrar na profissão, então, que tinha esse exame de seleção rigoroso, esse exame que eu ia ter que passar por esse ano de um estudo cada vez mais intensivo, progressivamente essa intensidade de estudo, esse tempo de estudo aumentando. Nunca recebi pressão dos meus pais, sempre recebi incentivo, apoio, que foi muito importante para mim, mas eu sabia que a pressão do vestibular estaria ali. Então, fui amadurecendo a ideia, cheguei ali no terceiro ano com essa vontade, misturando essa maturidade pelo sonho, a maturidade pela vontade, por poder ajudar o próximo, e a maturidade também de saber que ia passar por aquele processo de fato. Cara, esse seu discurso aí é muito, muito comovente, João. Tomara que você siga com esse pensamento, porque a medicina, às vezes, é algo muito elitizado, né? O processo de formação de um médico, por vezes, assim, não sei qual é o percentual, mas ele é muito elitizado, assim. A criança, às vezes, estudou a vida inteira em uma escola particular de alto nível, depois foi para uma escola de ensino médio de alto nível, teve acesso a todo tipo de preparação, ingressou numa universidade pública, saiu e foi trabalhar com pessoas, entendeu? Então, o acesso, a humanização do profissional, ele vem depois da formação, cara. Entendeu? Então é muito, muito bonito, muito louvável você já iniciar o seu processo de formação como médico, já tendo essa ciência. Poxa, eu quero ajudar as pessoas. Amém. O dinheiro vai ser consequência da profissão. Né? A profissão de médico é uma das profissões mais que impactam, eu acho justíssimo. Tem que ser, porque é muito complicado, tem certo tipo de especialidades, né, tratar com pessoas ali. Mas então, parabéns por esse pensamento. Obrigado. E você continue assim. Tem que ser assim um mantra que a gente tem que olhar para o espelho todo dia e relembrar, Marlon. Porque, que nem você falou, essa elitização quase que se tornou natural nesses últimos anos, desde a existência da medicina como opção de curso, vem se tornando isso. Eu tive contato com colegas de sala que não pensavam na medicina. Tem uma amiga que ingressou também numa universidade federal
de medicina, e muitas vezes, por estar inserido naquela instituição pública, às vezes a pessoa não se vê na posição de conseguir a medicina, de que não tem capacidade, de que não tem, de fato, a possibilidade de ser médico. Então, muitas vezes isso enterra sonhos, enquanto a partir da seletização, as pessoas que estão nesse contato, a instituição privada, ela é muito focada principalmente em preparar o aluno para os vestibulares. Claro, então, precisa de resultado. Exato, é natural para eles. Então, o aluno, ele já começa ali o 9º ano, o 1º ano, ele já sabe todas as esferas do vestibular, como se preparar, como estar ali inserido, o que é muito diferente da instituição pública. A instituição pública é como se fosse um processo onde a gente vai falar um pouco mais dos vestibulares no 3º ano do ensino médio. Isso acaba tirando umas oportunidades, tanto quanto do amadurecimento da ideia, mas um pouco de perda de confiança, e também perde oportunidades concretas mesmo. A gente tem uma forma de ingresso, que é o PASSE, uma avaliação seriada, que é uma avaliação que ela se dá por 3 etapas. Um conteúdo do 1º ano, você faz uma prova no 1º ano do ensino médio, uma no 2º ano e outra no 3º, que tem um conteúdo mais fracionado, o que ajuda muito o estudante para ele não precisar ter todo aquele baque no final. Então, essa falta, às vezes, de fomentação acaba gerando com que o aluno, além dele perder essas oportunidades seriadas, né, se não tem tanto essa divulgação, mas com que ele não pense tanto como algo concreto, algo alcançável, que nem um estudante de instituição privada. Sim, isso é muito complicado. Com certeza. Você está dizendo para mim que o seu processo, o seu pensar ali da escolha da sua profissão, que é uma das profissões mais nobres que nós temos, né? Partiu ali no seu ensino, no seu 1º ano. Qual que é a dica que você poderia dar para esse estudante que está ingressando aí, né? Eu quero ser médico também, porque eu quero ter essa oportunidade também. O que eu preciso fazer? Marlon, acho que é um tópico de se pensar, porque por estudante que a gente estava comentando, por estudante de instituição privada, muitas vezes a medicina é quase que intuitiva, é ali algo que está ali na porta, consegue fazer, e foi ontem. Mas eu acho que para o estudante de ensino público, que está trabalhando em instituições públicas, instituições que às vezes não fomentam tanto sobre o vestibular, o IF, ele é louvável, que ele sabe comentar, sabe inserir o aluno nisso, mas eu acho que a dica é a gente conseguir entender e você saber que você é capaz de adquirir essa confiança. É um processo que, claro, saber amadurecer essa ideia, saber que a profissão não é só essa profissão rentável, como muitas vezes só é lembrada pela rentabilidade. Sim. Claro que é uma profissão que é muito bem vista financeiramente, mas é uma profissão também muito desgastante para o profissional. É uma profissão que ela depende de muito desse psicológico. Então, adquirir essa maturidade de ideia também pela paixão pela profissão. E também entender que tudo é possível. É possível, você é capaz, você consegue. A instituição pública não tem que ser algo que te seja visto como algo que atrapalhe, mas algo que te impulsione. Aí a gente tem sistemas de cotas, que são sistemas que buscam essa equidade dentro do ensino, dentro desse acesso das vagas, o que é muito importante. Então, muitas vezes, o estudante de instituição pública, ele compete com outro estudante de instituição pública, então que a gente tenha esse entendimento, saiba usar também desses recursos, que é muito importante, e também saiba entender dessa possibilidade. Também se organize pelo processo de estudos. O processo de estudo é um processo cansativo, é um processo que é denoperador psicologicamente, muitas vezes. Então, saber se alicerçar nisso, saber acordar todo dia motivado para aquilo e saber que você é capaz, que tudo é possível no final. Você, durante esse seu processo de estudo, como é que foi esse seu processo de estudo? Você acordava que horas? Porque assim, eu imagino que você, dentro do Instituto Federal, tendo ali a formação básica, que você tem que se dedicar, óbvio, e a formação específica de técnico informático, porque eles são integrados, então caminham juntos ali. E ainda você tem esse processo de preparação para tentar um vestibular, né? Perfeito. Como que foi esse processo que você passou? Qual ano que você começou a se preparar? Quantas horas por dia você estudava? Isso é interessante, gente. Isso é bacana, muito bacana. Eu acho que antes de entrar, eu sempre gostava de ver muito isso, então acho bacana falar, dar essa opinião. Assim, o IF, ele tinha uma parte do meu dia que tinha que ser consumida, que eu tinha que estar lá presente. Então, eu acordava mais ou menos 6 da manhã, morava perto. Então, 6h40, 6h50 no máximo, já estava lá na instituição e fazia das 7 até as 11h50. Chegava em casa liberando 12h05, meio-dia, morava pertinho. Então, era algo que me ajudou muito nessa jornada. Foi muito importante essa comodidade, né? Isso me trouxe muita facilidade ali no dia a dia.
E aí, almoçava, tinha esse momento ali de descanso. A gente não pode falar o processo de passar no vestibular, de estar lá sem o descanso. Não tem para onde falar. O aluno ele tem que saber descansar, tem que saber estudar muito, não tem para onde fugir o estudo. Ele tem que ser grande parte do seu dia, não tem como falar isso, deixar de falar isso. Mas o descanso também é importante. Então eu gostava de descansar no início do ano. Não gostava de tirar um cochilo, mas depois com esse cansaço eu tirava ali 30 minutinhos, almoçava, eu tirava 30 minutinhos. Gostava de começar ali 1h15, 1h30. E aí, em bons dias, ali eu tinha, no período da tarde, 3h30, 4 horas de estudos ali sequenciais. Tinha ali mais ou menos esse período. Fazia. Meus pais nunca deixaram, principalmente nesse ano, com que eu tivesse pendências em casa, então fazia coisas simples, lavar uma louça, etc. O que me dava muito mais tempo de estudar. Então era uma regalia, louvável isso, e me ajudou bastante. E depois eu tinha o meu processo do cursinho, que eu fiz um curso preparatório externo, então fazia das 6h30 às 10h30, ficava ali estudando, focado, fazendo à noite. Foi o período que eu achei assim, mais conveniente, principalmente, era o que mais se adequava à minha rotina, porque era um estudo que eu ia lá para ver aula. Eu olhava mais isso, claro que fazia questões, tinha esse estudo um pouco mais ativo, mas era majoritariamente passivo. Então, sabia que eu rendia mais à tarde do que à noite para estudar sozinho. Porque à noite eu sabia que eu teria mais distrações dentro de casa, o cansaço, mas lá noturno, e nesse ambiente eu ia estar um pouco mais focado. Então era mais ou menos isso, 10h30, ficava até 10h30, tinha esse momento ali de estudo, chegava em casa ali umas 11h, almoçava, jantava, né? Jantava, eu tinha ali esse momento, ia dormir 11h30 para acordar 11h30, às vezes um pouco mais tarde, porque chegava às vezes um pouco mais tarde, ou às vezes demorava um pouco mais esse processo de janta, e acordava de novo 6 horas, então tinha ali 6h30 de período para dormir, né? Todas as noites. E você ficou nessa rotina há quanto tempo? 1 ano. 1 ano. Você tirou o 3º ano pra... Tirei pra focar, Marlon. É claro que, conversando com você, dá pra ver que você já é um aluno meio nerd, né, João? Vamos falar a verdade. Não tem como fugir. Então a sua base é muito boa, né? Sim. Você tem uma base muito boa, que isso facilitou pra você... Demais, Marlon. Concentrar ali, né? Claro, se tiver um ambiente propício, igual esse que você teve no seu período da tarde, fantástico, né? Perfeito. Mas às vezes a pessoa não tem às vezes tem um cachorro, tem muita visita, né? E não tem ambiente de paz, né? Um ambiente de paz. Poder estudar. Então eu sempre falo, tem alguma biblioteca perto de você? Vai pra biblioteca. Vai pra biblioteca, fica lá, estuda lá, faz seu rolê lá, né? O Instituto Federal era uma ótima opção para isso. Sim. Uma biblioteca ali preparada, uma biblioteca muito silenciosa, com materiais didáticos ali dentro. Então, para o aluno que queria, era uma ótima opção, porque a gente sabe que nem todo aluno tem um espaço dentro de casa favorável para o estudo, tanto quanto infraestruturalmente, mas, que nem você falou, muito barulho, muita confusão, e às vezes o ambiente de casa traz muita distração, Marlon. O familiar, às vezes você cansado, quer passar um tempo com a família, então é muito mais propício para você estar ali focado. Toda hora da sede, toda hora da vontade de dar fome, toda hora tem que ir no banheiro. Ali, a cama parada, é muito conveniente. É demais. Você focava nesse seu processo de estudo, você focava em que, assim? Qual que era o seu processo, para a gente entender um pouco? Você fazia muitas leituras, videoaulas, exercício, você escrevia, você resumava, você fazia quadrinhos, coloria, o que você fazia? Marlon, importantíssima essa fala, porque é algo que o vestibulando fica muitas vezes com dúvida do que fazer. É um processo que, mesmo que a gente saiba que é o estudar, mas como estudar? Como fazer? Eu não era o mais adepto das videoaulas. Eu gostava porque eu tinha as aulas ali presenciais, então prestava atenção bastante nas aulas, fazia as minhas anotações. Já supria, né? Exato, já supria essa necessidade de chegar em casa e rever uma aula. Porque a aula em si é uma ótima forma para você adquirir conhecimento, mas é um estudo de certa forma passivo. Demais. Só de você olhar a aula, você não adquire todo o conhecimento que a aula está te passando. Então, era um ponto que eu gostava de fazer, às vezes, quando eu ficava com uma dúvida ali do curso. Então, eu voltava, procurava alguma videoaula no YouTube. Tem plataformas também muito interessantes, plataformas que são muito bacanas ali para o estudante, com fácil acesso, com pouco de custeamento financeiro por mês. Então, eu gostava mais da videoaula ali para a questão de dúvida. Tinha uma dúvida, tinha algo que eu queria pontuar, eu sentia... Exato. Algo para lapidar o meu conhecimento. Não para ficar estudando por videoaula, porque eu sentia que era algo que não me fazia reter conhecimento. O que eu gostava de verdade, Marlon, eram questões. O meu ano foi muito, muito, muito rodeado de questão. O conhecimento prático, o conhecimento teórico,
ele é crucial. Você não faz questão sem o conhecimento. Mas você não consegue passar no vestibular sem saber como a questão te cobra. Sem fazer questão. Marlon, assim... E cada vestibular é muito diferente de si. Às vezes o vestibulando, ele não pode ter esse pensamento de que todos os vestibulares eles são iguais. É a mesma modelinho de prova, a gente tem vestibulares muito diferentes. Então, às vezes o aluno ele está se preparando 100% para o Enem e acha que todas as outras provas que ele pode prestar vão ser iguais. São muito diferentes. Só de ter número de questões diferentes já te traz muita diferença na hora de fazer a prova. Então, o aluno tem que entender muito isso. Ele tem que entender que ele tem que fazer tanto quanto questões genéricas, para saber como que aquele conteúdo é cobrado, não gastar tempo em excesso, tanto quanto com conteúdos que não são tão incidentes vestibulares. Claro que você não pode negligenciar, a banca pode ter aquele ano que ela fala que vai cobrar aquele conteúdo, então tem que ter esse conhecimento, mas também não ficar focando em inflar o ego, fazendo questões que já sabe que tem um domínio completo. Então, às vezes, é um erro do vestibulando, ele pega um conteúdo, sabe que é fora de série, ele sabe de tudo, cabo a rabo, faz as questões, só acerta, e fica fazendo aquilo para inflar ego, entende? Então, a gente tem que saber se colocar numa posição de humildade, se colocar numa posição de aprendizado, porque a gente sabe como é difícil bater o olho no conteúdo e ter dificuldade, e bater e falar, poxa, tá pegado, tem que focar mais, às vezes é muito mais fácil você pensar naquele conteúdo que é fácil, que você tem domínio. Então, as questões têm que ser muito bem trabalhadas nessa questão. Você saber fazer as questões certinho, periodicamente, tanto quanto, eu gostava assim, no meu dia, às vezes eu tava cansado, Marlon, assim, aquele dia que você fala, estudar por responsabilidade. Você não tava, assim, animado, motivado para estudar, claro que dias de muita motivação, mas dias que era mais responsabilidade, compromisso consigo próprio. E eu gostava, naqueles dias, de fazer as matérias que eu tinha vontade. Então, eu pegava, gostava muito de fazer questões de matemática. Então, ia lá, fazia meu primeiro bloco de matemática, não voltando para questões que eu tinha propensão de acerto, mas aquilo que eu precisava melhorar, aquilo que eu sabia que eram conteúdos incidentes, ou que estava sendo passado no curso, ou algo do gênero. Mas, saber montar sua rotina também, não tem pra onde fugir. Às vezes a gente fica olhando, a gente abre no Instagram, vai os Reels, a gente vê 25 tipos de rotina. Essa é a rotina da sua aprovação, essa é a rotina que você consegue ali em uma semana render muito mais, render um mês. E às vezes é irreal, e verídico. Pode funcionar para aquela pessoa, mas gera uma frustração muito grande de você ver que a pessoa está conseguindo render todas aquelas horas numa rotina que ele fala que é ideal, você tenta aplicar e não consegue. Cada um tem as suas individualidades. Então você entender, não se comparar também durante o processo é muito importante. Você saber montar sua rotina, fazer esse conhecimento teórico e colocar ele na prática. Colocar na prática eu acho que é a maior dica que eu posso dar. Questões é muito importante, tanto quanto questões genéricas, mas entender a prova que você vai fazer. A prova que eu mais queria era o FGD, por ser aqui em casa, aqui em Dourados, então me preparei muito para ela. Sabia a maneira que a banca gostava de cobrar as questões, a maneira que a redação era cobrada. Então, o aluno que entende isso, consegue montar uma rotina que é boa para ele e não para terceiros. Claro que você pode pegar algumas coisinhas, você pode ir adaptando, você não tem que se manter externo do que é dito, mas entender também que você tem que fazer aquilo que é importante para você. Fazendo isso, eu acho que é o caminho certo, Marlon. Trabalhando nisso, claro que ele entender que dias que ele não vai estar tão animado, vai ter dias cansativos, mas pensar sempre naquilo o porquê que ele está fazendo aquilo. Tanto quanto familiarmente, tanto quanto para si próprio, tanto quanto para a profissão que ele quer almejar. Acho que ele está num caminho de muita certeza que tem coisas boas pela frente. Pega essa dica aí, pessoal. Fechou. Como é o nome dos seus pais? João Alves Urbano e Márcia Lima da Rocha Urbano. Um abraço pra eles, então. Vou colocar um abraço também, Marlon Guilherme Rocha Urbano, meu irmãozinho. Crucial nessa jornada, fonte de apoio. Deixar um abraço pra família, que isso é fundamental, né? Vixe, sem eles não seria nada. João, concluindo ali, do ano de 2024, você estudou esse ano inteiro, né? Para esse foco aí. Você queria ficar na UFGD. Sim. Então, quais foram as provas que você fez? Na FGD em especial? Na FGD em especial, eles têm 2 formas de ingresso. Ele tem o vestibular completo deles, que eles não têm essa aplicação seriada que eu tinha falado, desses 3 anos e isso. Ele é um vestibular ali mais tradicional, né? Então, eu prestei ele também é a forma de ingresso de Enem. Pelo qual eu entrei,
foi basicamente focado no vestibular, pelo vestibular deles. Entendi, você não fez o Enem, no caso? Eu fiz o Enem, só que eu passei na UFMT. Por ele. Entendi. Vamos falar um pouco dessas aprovações suas, então. Graças a Deus. Dos resultados, né? Amém. Porque estudou o ano inteiro se dedicando aí. Só não se dedicou enquanto tava dormindo, né? Marlon, vou te falar, já teve caso. Uma vez minha mãe foi comentar, acordei sonâmbulo, fui pro escritório, fiquei sentado na cadeira do escritório. Mentira! Marlon, eu acho que era esse, o cérebro ficava tanto rodando, vai chegando perto das provas que o corpo nem sabe mais o que é descansar. Quando descansa, acho que tem que estudar. Que legal. Como que foi as provas que você fez? E vamos falar um pouco dessa ansiedade e do momento da prova ali, e depois, né, posterior. Sim. Marlon, então, o momento pré-prova, assim, início de ano, eu acho que é um momento ali que não tem tanta pressão para o aluno, para aquele aluno que está no início, às vezes para o aluno que está em 3, 4 anos de cursinho, que a gente sabe que é natural para o curso de medicina, é algo que a pessoa não tem que se envergonhar e sim se engrandecer a partir disso, porque é algo muito, muito, muito louvável, mas é um processo ali que a gente começa no início do ano um pouco mais tranquilo, estudando os conteúdos, mas vai se aproximando das provas. A primeira prova que eu fiz foi 20 de outubro, que foi a prova da FGD, uma prova que de certa forma ela é antecipada, uma prova ali que passa essa virada de semestre, é a primeira prova pra gente aqui do Mato Grosso do Sul, então já começa essa virada de ano, eu acho que é a chave um pouco da ansiedade no aluno, porque começa a passar muito rápido, a gente passa esse período de férias, esses 15 dias, esse período quinzenal de descanso, e já começa esse assunto de não mais de conteúdo, começa de vestibular, vestibular ali, vestibular acolá, pra quem também gosta de fazer vestibulares fora, a gente tem da UEM do Paraná, que são vestibulares, da UEL também de Londrina, que são vestibulares de meio de ano, então a ansiedade até começa um pouco mais cedo, mas pra gente aqui do estado, vai chegando um pouco mais perto, a gente vai tendo esse conhecimento, porque a mim, eu nunca gostei de me pressionar, eu ficava mais pensando no estudo, que eu tinha que estudar aquele conteúdo, pronto, fechou, mas eu sempre gostei de preparar a minha mente, assim, foi chegando perto das provas, preparar da importância daquilo que eu estava fazendo. Gostava de pensar que, da mesma forma que era só mais um simulado, só mais uma prova que eu estaria prestando para aliviar um pouco do estresse, sabia a importância daquela prova que eu estava prestando. Então, da gente não fazer nenhuma questão ali dentro, claro que a gente não é o nosso objetivo, mas não fazer com falta de foco ou alguma forma de displicência lá dentro. Saber que uma questão, 2 questões, um ponto na redação eram cruciais para esse ingresso. Então, o psicológico, Marlon, acho que é um dos pontos muito interessantes dessa sua fala, porque é crucial. Às vezes o aluno ele tem todo o conhecimento, fez tudo o que ele tinha que fazer no ano, estudou sempre que podia que fazer, mas o psicológico às vezes é o que faz ele entrar ou ele sair. Meu pai sempre gostava muito de deixar isso claro, ele falou, João, você pode perder a vaga por alguém que estudou menos que você, mas está mais tranquilo do que você no dia da prova. Então se mantém tranquilo, se mantém calmo, confiante daquilo que você fez. Muito isso acontece, vai chegando a semana de prova, já começa essa ansiedade. Mas um dia antes, Marlon, um dia antes é onde eu acho que o estudante, além dele ficar ansioso, ele quer revisar tudo que ele viu no ano. Sim. Ele quer pegar para revisar redação, repertório de redação, ele quer revisar ali matérias mais incidentes, quer ver as obras literárias. Então, é algo que ele quer ficar pegado ali, e às vezes é um momento que a gente tem que descansar, porque você não aprende conteúdo do ano ali antes. Eu gostava, tô falando isso, mas eu gostava de pegar um pouquinho, sentar um pouco para revisar, de ter um momento ali porque me acalmava pessoalmente, saber que até o último momento eu estava ali fazendo, mas não é até o último momento, 8, 9, 10 horas da noite, você está ali estudando, revisando matéria, não. É você pegar ali pela manhã, ou até, por exemplo, 1, 2 horas da tarde, fazer ali umas lapidadas de revisão mesmo. Não é algo que vai ser crucial, que vai garantir ou vai te tirar da aprovação. Mas é algo que se te deixar mais tranquilo, faça. Mas sabendo, vai ali depois. No cinema, vai ficar com seus pais, vai ter um momento de conversa, um momento com Deus, rezar, agradecer. Então, ter essa certeza que você fez o que era mais importante. E passou uma prova, corrigiu, depois das provas, Marlon, eu saí da prova, primeira prova, a primeira coisa que você abre no Instagram é gabarito. Gabarito preliminar. Gabarito preliminar, vamos corrigir aí, seus amigos falando como é que foi, familiar perguntando como é que foi. Então, é um momento que o pré-prova já é de muita ansiedade, mas o pré-prova também é muito, às vezes, dando operador para o aluno. Então, pai, mãe que está assistindo, também entender o peso daquilo que o filho carrega quando está prestando os vestibulares. Tanto quanto ele está visando essa mudança de vida, não só para ele, mas para o núcleo familiar por completo, mas entender que ele está passando num momento de sensibilidade, um momento de apoio, um momento que às vezes o vestibulando ele não externa chorando, não externa ali em casa, mas no cansaço propriamente disso.
Então, é muito importante ter esse contato. Então, não pós-prova. Às vezes, se a pessoa não quer corrigir prova, não pressiona, tem essa tranquilidade, abraça, não comenta muito sobre a prova, leva com um pouco mais de tranquilidade, porque normalmente quando se faz a primeira prova, tem um carretel de provas em sequência. Então, passou a prova, sentiu que não foi bem, ou corrigiu, sentiu que não foi bem, aí esquece a prova. Vê, você tem que esperar os resultados, tem que ver como o restante foi. Se for bem também, quando corrigir a minha primeira prova da FGD, eu, assim, pós-prova, não quis corrigir, mas ao longo da semana caí nessa tentação. Não teve jeito. Falei assim, não, vou ter que corrigir. Pô, tô estudando faz 10 meses aqui, não vou... Vamos ver como é não que eu fui, como. Né? Então, corrigir, mas mesmo quando você vai bem, isso tem que servir como confiança, claro. Para quem foi mal também, não existe mal, mas ir como não gostaria, né? É um momento de você esquecer aquilo que foi e dar sequência pro próximo, que o psicológico tem que estar bem. Você já passou nessa prova? Nessa prova. Nessa primeira do dia 10? Do mês 10? Olha que bacana. No mês 10, foi lá onde eu fiz essa prova. A gente não sabe se passa logo no pós, né? Tem que esperar a classificação. Tem que aguentar. Né? Mas olhando para as demais, olhando porque a gente tinha como já respaldo. Já olha o histórico, né? A gente já dava aquela olhada para tirar a ansiedade. Então a gente sabia que todo ano é passivo de mudança. Não tem pra onde fugir. Então cada ano o sarrafo vem aumentando. Esse ano aumentou na corte novamente. Mas no mesmo tempo é saber que é importante, né? E depois veio o Enem, né? Você fez o Enem antes? Veio o Enem. Você fez o Enem antes de sair o resultado da listagem, né? Se eu não me engano, foi 4 e 11 de novembro. De novembro, né? O Enem você também já teve a certeza, porque era um outro tipo de prova que você tava... Exato. Você falou do perfil das provas, né? Exato. Marlon, assim, o Enem, eu sabia que era uma prova, pela bagatela que ela tem consigo, que era uma prova que não era a que eu tinha mais feitio para fazer. Era uma prova que eu sei que toda prova que a gente faz, a gente tem que fazer se preparando, etc. Mas era uma prova muito distinta, porque eu ia prestar 5 provas no ano. Uma dessas, as 4, eram muito similares. Só o Enem que saiu um pouco. Entendi. Então, valia mais a pena eu estudar, às vezes, pro modelo dessas 4 provas, que me trariam mais chance, do que estudar pro Enem. Porque o Enem, a gente tem esse método da TRI, métodos assim, que às vezes o aluno acerta muito questão, mas erra as mais fáceis. Então, já tem problema. Então, eu gostava de estudar para aquilo que eu sentia mais facilidade. Gostava muito de fazer essas provas com 60 questões de uma redação. Eram provas ali mais conceituadas, mais com um quesito de questões mais formadas para o aluno tem que saber mesmo, tem que conhecer. Então era um método que eu gostava. Então o aluno tem que saber a prova que ele quer fazer. A gente tem várias formas, a gente tem questões de somatória, provas de somatória, provas abertas, discursivas como a UERJ, lá no Rio de Janeiro. Mas aqui do estado, eu sabia que era mais essas assertativas, essas 60 questões. Então meu preparo foi nela. Então você fez 5 provas. 5 provas. Tá, da UFGD você passou em 4º lugar. 4º lugar, isso. 4º lugar. Na UEMS, no passe. Na UEMS, no passe você já havia feito o primeiro, segundo, terceiro? Primeiro, segundo e terceiro. Ah, você fez? Fiz. Entendi. Isso que eu falo com muito louvado no IF, foi apresentado pra gente, foi falado, então... O IF que te apresentou essa possibilidade do passe. Não sabia, Marlon. Entrei sabendo que eu queria medicina, sabendo dos vestibulares, mas passe. Cara, tô com 40 anos, eu vim saber do passe ano passado, cara. Exato. Tipo assim, você vê que é um negócio não muito divulgado, né? Exato. Até uma própria aluna lá do IF me falou isso. Falou, eu vou fazer o passe e tal, não sei o quê. Eu falei assim, mas... Que é isso? Que passe? E aí muito bom. Sim, claro, porque você, igual você explicou, né? Ano a ano, né? Ano a ano. Então você fez da UEMS. Da UEMS, vestibular da UEMS. No passe, ficou em primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar, poxa. O que mais? O passe da UFMS. O passe da UFMS que também estava se preparando uns 3 anos. Estava se preparando uns 3 anos. Na verdade, a UEMS não tem o passe, foi o vestibular normal deles. Normal. Da UFMS que teve o passe. Isso. Da UEMS, então, você foi em primeiro lugar no vestibular. E da UEMS... Da UFMS da UFMS em quarto lugar. Quarto lugar também. O que mais que você fez? E da UFMS também, que é o vestibular deles. O vestibular, porque eles têm essas duas formas. O passe, seriadinho. E o vestibular direto, que é a prova no final do ano. Qual foi o seu resultado? Segundo lugar. Segundo lugar? Segundo lugar. Poxa, que massa. A Deus. E qual que foi a outra? Foi do Enem. Foi na UFMT. No Enem. Na UFMT. Eu acho que na posição... Eu não consegui ver muito bem 6º ou 10º lugar. Ali. Aí foi mais ou menos ali. Dentro, né? Dentro. Graças a Deus. Que bacana, que bacana. E conseguir essas aprovações, assim, o processo de escolha, né? Você queria ficar aqui em Dourados. Queria. E deu certo pra você, Graças a Deus. ficar em Dourados. Você
nem pensou em ir para outras ou não? Marlon, a gente sente essa titubeada no coração, né? De certa forma, pesar. Meus pais sempre deixaram bem claro que iriam me apoiar em todas as minhas opções. Mas morar assim, fora, exato, tá? Mato Grosso, você aqui mais pertinho para Campo Grande. Só que eu senti assim, Marlon, que a gente sabe que o curso de medicina é um curso pesado. Demais. Ele é um curso que tanto quanto a profissão, mas ele pede muito que o aluno, que o profissional ele se doe. Então, eu sabia que para mim, como forma de alicerce, a minha família sempre foi um alicerce muito grande, tanto quanto crucial em toda a minha jornada acadêmica. E mais ainda nesse período de cursinho. Eu sabia que 6 anos iam ser muito complicados, vendo ali eles às vezes uma vez, 2 vezes no semestre, 4 vezes no ano, passando aniversário sem eles, muitas vezes. Então, além dos gastos, o aporte financeiro, que a gente sabe que uma capital como Campo Grande não é barato. O custeamento, ter que criar uma nova vida, de certa forma lá, claro que é importante para esse quesito de você amadurecer. É muito importante. Teve momentos assim de titubeada, de eu pensar, de eu revisar essa ideia, mas quando eu pensei 6 aninhos aqui dentro de casa, claro que porque a residência, o período de residência, espero, graças a Deus, poder fazer fora, porque essas asas, mas com uma maturidade que já vai ser trazida pela idade, 23 anos, mas o FGD sempre foi muito claro, assim, sempre foi o que eu queria. Saiu do IF, já tinha uma estrutura boa de universidade mesmo, né? Dá pra gente falar isso, né? Professores, estrutura e tal. E agora entrando na UFGD. Aí o papo já é um pouco mais diferente, né? É outra atmosfera, né, Marcos? É outra atmosfera, né? O professor ali, tipo assim, se vira aí, meu amigo. Sim. Que a aula é essa, você faz a sua parte, né? Não tem mais aquele, que nem a gente comentou da professora Maria Fernanda, que tá ali te perguntando, vendo como é que tá o seu processo, vai ali no cantinho, é mais algo individualista. Os professores, eles sabem essa posição também com o aluno de prestígio de apoio, então são professores que eles não são, de certa forma, antipáticos, são professores super abertos, professores super atenciosos, quando você fala com eles, tratam com total respeito, mas é essa naturalidade, né? Eles estão mexendo já com universitários, o universitário ele já sabe como estudar, como gosta, então é um ambiente com professores, essa parte docente muito, muito aberta para o aluno, coordenadoria, diretoria, sempre muito, muito aberta, mas eles já entendem, e a gente propriamente entende como universitário, que é um momento ali mais individual. Não tem como ficar mais pegando na mãozinha, olha, vamos estudar, vamos fazer isso, como muitas vezes é durante o processo anterior, né? Então, é um pouco diferente. E aí, quais as disciplinas? Você lembra uma disciplina que você está tendo agora nesse primeiro semestre? Todas, Marcos. Todas já tá na memória, já tô revisando aqui. Tem alguma que você acha que te surpreendeu, assim, que... Poxa, que legal, pô, que bacana, é assim e tal. Tem alguma que você destaca? Assim? Marlon, assim, eu vou citar anatomia. Anatomia, porque quando a gente pensa em medicina, pelo menos no meu pensamento de antes, a matéria é referência à anatomia. Anatomia, então a gente vai estudar anatomia, isso, aquilo. Só que o estudo dentro dela, ele é muito mais complexo do que aparenta ser de maneira ali externa da faculdade. Então, às vezes a gente pensa que é estudar ali ossos do crânio, estudar isso, osso, musculatura, mas a gente vê muita beleza ali dentro. Então a gente vê sobre essas questões de inervação, a gente vai percebendo quando a gente faz as correlações clínicas, casos clínicos, a gente vai percebendo como tudo está interligado. E não tem como voltar a falar, a beleza de Deus dentro da medicina, Marlon, a gente vê assim, cada coisa assim, tão bonita, tão específica ali dentro, que a gente fala, só pode ser criado por um criador tão perfeito como esse, e vai te dando cada vez mais vontade. Você vai estudando, os professores ali super preparados, pós-doutorado, então é uma matéria que me surpreendeu muito por isso, que me fez com que eu criasse uma maturidade, me traz essa correlação clínica, que eu pensava também que era o estudo ali, e a gente não fica correlacionando clinicamente. É algo que só posteriormente a gente vê, não, a gente já consegue correlacionar, já é atrelado, que é muito importante. Então, às vezes a gente está estudando conteúdo, como por exemplo, as camadas de escalpo, que é um conteúdo muito interessante, e a gente já faz correlações clínicas com casos de traumatismo craniano, hematomas, hemorragias epidurais, então é algo que a gente vai construindo essa análise clínica, que era uma matéria que eu pensava que era estudar, guarda conhecimento, mas é muito mais clinicamente, que é muito importante, porque a gente não vai tratar robô, a gente não vai tratar peça sintética, a gente vai tratar um ser humano de fato. Então é muito bacana, me surpreendeu muito. E qual a área que você está querendo se especializar? Marlon, já pensou? Assim, porque assim, começou agora, né? Sim, mas sim, você é um cara muito organizado, então eu posso imaginar que você já tenha algo em mente, assim. Marlon, tem. Assim, uma área que eu sempre gostei muito, assim, do que ela trabalha, da maneira que ela trabalha e do que ela retrata, de fato, era neurologia e neurocirurgia. Eu gosto muito da área, assim,
não 100% da psicanálise, gosto também, é uma área bacana, mas a área neurológica é algo que me chama bastante atenção, tenho bastante vontade ali. Claro que nem a medicina para mim um dia às vezes foi uma ideia um pouco mais aberta, mas para amadurecer, espero que se mantenha isso, é isso que eu tô querendo, se Deus quiser. Bacana. E como que você acha que o uso das inteligências artificiais vai agregar nessa sua profissão? Porque eu acho que vai ser algo natural, né, João? Sim. Algo natural ali. Eu acho que quem coordenar ali primeiro, ou junto, né, aliado ali, as áreas vai se destacar na área. Vai se destacar na área. Você já pensa algo sobre isso? Marlon, tem alguma posição? Gosto... contra, é favor? O que você acha? Marlon, em grandes partes eu sou a favor. Eu acho que o ser humano ele é passivo de erro, ele é passivo de falha. Então, ter algo que consegue aprimorar e fazer com que a medicina ela se torne cada vez mais assertiva, cada vez mais correta, cada vez mais com taxas de sobrevivência, taxas corretas cresçam, eu sou totalmente a favor. Mas eu acho que o contato e o toque humano, ele tem que se prevalecer. Claro. Então, eu não sei você, mas se eu for num caso clínico, numa consulta, eu ver que é um robô me consultando... Não, realmente. Eu acho que fica um pouco complicado, né? Realmente. Então, essa pegada, e além do mais, a experiência que muitas vezes o ser humano consegue ter, é muito importante. Então, o humano com o humano, eu sou muito a favor. Mas eu acho que, de certa forma, as cirurgias teledistância, que é um projeto muito bacana, a criação do metaverso, essa imagem tridimensional que você consegue criar, as tecnologias que facilitam a visualização e o estudo propriamente do doutor, do médico ali presente. Então eu acho que é importante, vem para agregar muito para o conhecimento, tanto quanto para o estudante. Eu acho que muitas vezes a inteligência artificial no conhecimento, a gente tem que saber que ao mesmo tempo que ela pode, de certa forma, atrapalhar muito o aluno, porque ela gera uma comodidade, ela gera de você jogar 5, 6 linhas de prompt e receber uma resposta ali completa, uma atividade feita. Então, isso faz com que o aluno ele perca essa capacidade de pensamento, mas ao mesmo tempo, para o aluno que gosta, é uma fonte de conhecimento muito importante. É um negócio inevitável. Claro que a gente não pode ali ficar vendo como nossa única fonte de conhecimento. Não. A gente tem que saber que periódicos, artigos, informações conceituadas sempre vão ser mais relevantes do que uma informação vinda de um prompt. Que passam por processos rigorosos de avaliação. Isso é muito importante, a gente não pode deixar de falar. A academia avalia um artigo publicado, revisão em pares. Então a gente não pode falar que não é importante. O poder científico, ele é muito valioso, né? Muito valioso. Exato. João, eu queria assim, qual a importância da educação para você, cara? A gente caminhando pro final aqui, eu queria ouvir isso de você. Você é um cara que me pareceu aqui muito entusiasta da educação, né? E eu queria que você falasse um pouco da educação e depois fala um pouco da religião, cara, da sua crença, porque eu acho importante. Você tocou aqui 2 vezes nesse tema. Eu acho importante você deixar registrado aqui isso também. Então a educação, depois um pouco da sua religião pra gente. Tá joia. Marlon, eu vou começar pela educação. Eu acho que assim, a educação para quem quer crescer, para quem quer se adquirir numa posição social, financeira, o que seja, ela é o divisor de águas, é o que te abre portas, é a chave magna dentro da sua vida. Então, a educação, além dela ser importante para você ser um indivíduo, assim, de certa forma, culto, saber conversar, ir para um lugar e ser bem visto, por saber dialogar, saber os temas. Claro que você não precisa saber tudo de tudo, mas um pouco de tudo a gente sempre busca. Mas a educação é esse divisor de água, é o que possibilita com que muitas pessoas que vêm de baixo, muitas pessoas que não têm esse prospecto, consigam crescer na vida, ascender socialmente, adquirir uma posição de conforto, uma posição que a gente estava comentando, os concursos, os vestibulares, traz essa estabilidade. Então, a educação, eu acho que é o divisor de água na vida de quem quer. Então, é muito, muito importante, sempre foi apresentado para os meus pais quanto a isso, de que a educação era algo que me traria essa possibilidade. Graças a Deus eu tenho nunca me faltou nada, sempre tive boas condições, mas sempre soube também que me traria muita oportunidade, me colocaria em lugares que eu sempre sonhei estar me colocando. Eu sempre vi a FGD assim com muito renome, muito destaque, poder estar aqui no Shift Educação, já é uma posição assim que sempre sonhei em estar em um lugar de ser convidado, ser chamado, então agradeço assim abertamente, Marlon, sensacional o projeto. E quanto à religião,
É especial, Marlon. Assim, o que Deus faz na minha vida, o que Deus vem feito na minha vida é especial. Tanto quanto no meu processo, no meu ano, eu entreguei a Ele a minha possibilidade de aprovação, o meu caminho e minha jornada de aprovação. Então eu coloquei para que seja feita a vontade dEle. E eu quero deixar bem claro que essas minhas aprovações não... Claro, eu fui um instrumento, mas quem de fato fez isso é para a honra e glória de Deus. Então foi Ele que me possibilitou isso, me deu toda a jornada, me deu toda a caminhada. Eu ia ter perdido, Marlon, dá até, assim... Quando eu paro para pensar, eu ia ter perdido 3 questões do vestibular da FGD que poderia ter me tirado da minha aprovação por causa de desatenção. E, assim, eu pedi para muito que o Espírito Santo nas minhas provas estivesse comigo, que eu fosse protegido pelo manto de Maria. Então, pedi muito nisso nas provas. E aconteceu, Marlon. Eu ia passar pro gabarito e falei, poxa, tem algo de errado. Tem algo de errado. Deus, graças a Deus, me deu esse alerta e eu consegui fazer. Então, no processo inteiro, por completo, a religião sempre foi algo muito forte, graças a Deus. Meus pais são religiosos, então sempre foi algo muito natural para mim, para o meu irmão, etc. E não pode deixar de falar do que Deus fez na minha vida, Marlon, que assim, é numa posição ímpar. Tudo para a glória dele. Sempre. Amém, cara. Obrigado por esse relato. João, eu gostaria de te agradecer profundamente esses momentos aqui que a gente passou, essa hora que a gente passou junto aqui, de confiar no nosso trabalho, de sentar aqui e trocar uma ideia. Se você quiser deixar uma mensagem final, né, tá no começo do curso, o que você vai pensar daqui a alguns anos, enfim, fique à vontade, o microfone é seu. Acho que tudo que a gente poderia extrair de você, você compartilhou com a gente muito, muito habilmente aqui, mas assim, tem esse espaço para você fazer o finality aí pra gente. Perfeito. Responsabilidade. Marlon, então, assim, é um momento muito especial de poder estar aqui, olhando ali para esse ano. Eu poderia estar fazendo mais um ano de cursinho, mais um ano de estudo. Tá numa posição aqui, que nem eu falei, eu sempre sonhei poder ser convidado, ser reconhecido. É tão jovem, então eu fico muito feliz por isso. Fico muito aberto. Queria colocar também para todo mundo que esteja vendo que adquira essa posição de possibilidade de que tudo é possível, de que de fato, às vezes a gente vê com cai na rotina essa fala, cai no genérico, então o povo falando, tudo é possível, acredite nos seus sonhos, mas de verdade tudo é possível. A gente passa às vezes por muitos momentos que a gente duvida de si próprio, são momentos que às vezes a gente se fortalece depois. Então, tá aqui numa posição, além de estar extremamente grato a Deus por poder ter conseguido isso, eu quero deixar essa mensagem de que tudo é possível, de que a gente consegue. Claro que a gente não consegue isso, infelizmente, a gente não consegue isso só por vontades, então a gente tem que ter a nossa parte de dedicação, a nossa parte de esforço, mas mediante o seu esforço, mediante aquilo que você quer, buscando e colocando em Deus, dá certo, que a gente sempre tenha, e coloque no nosso coração que é possível, que a gente consegue, que a gente está trabalhando para isso. E eu espero que eu me mantenha sempre nesse pensamento ao longo do curso, que a gente possa ter esses anos, porque são 6 anos de bastante dedicação, 6 anos intensos, para que eu possa não só praticar medicina num quesito profissional, mas humanitário, tático, saber que eu vou estar lidando com outro humano e poder fazer diferença nessa área e nas outras que eu for trabalhar. Muito obrigado, Dr. João. Eu que Tamo agradeço. junto, valeu. Amém.